Boa noite a todos, secretários, vereadores, ouvintes da Rádio Gravisa FM e internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 11ª sessão ordinária de 2017, do dia 1 de agosto de 2017. Ficaremos de pé para ouvir o hino nacional e o hino de Cravinhos.
Ao longo deste mês, entre sessões ordinárias e extraordinárias, nós acumulamos 1, 2, 3, 4, 5 sessões, 5 atas. Consulta o plenário a possibilidade de votá-las todas de uma só vez. Com a concordância do plenário, está em votação a ata da 10ª sessão ordinária de 2017, a ata da 2ª sessão extraordinária de 2017, a ata da 3ª sessão extraordinária de 2017, a ata da 4ª sessão extraordinária de 2017 e a ata da 5ª sessão extraordinária de 2017. A ata está em discussão. As atas estão em discussão. Em votação, o vereador que concordar permaneça sentado, o vereador contrário fique de pé. As atas foram aprovadas por todos os vereadores. Nós temos um ofício do prefeito José Carlos Carrascosa dos Santos. Tenho a honra e a satisfação de, por meio deste, cumprimentá-lo e, ao ensejo, anexar o balancete mensal da receita e despesa referente ao mês de junho de 2017. Encontra-se à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Câmara Municipal. Nós temos um ofício solicitando a indicação de 2 vereadores para representar o Conselho do CONDEMA. Um representante e um suplente, isso. Participar para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que será estruturado neste município. Solicito também que sejam enviados os nomes completos, endereço, telefone e e-mail para endereço, Rua Tiradentes 253, Centro, Prefeitura Municipal. Deixo a critério dos vereadores, o que é interessado, havendo mais de 2, a gente faria um sorteio. É um Conselho do Meio Ambiente. O vereador que se propuser a fazer parte, já pode dar o nome, a gente faz. Senhor presidente, esse trabalho, CONDEMA, é um trabalho muito importante para o município. Participei recentemente de algumas ações nesse sentido e é fundamental essa consciência de todo o trabalho que é desenvolto junto a essa dimensão ao meio ambiente para a implantação de cooperativas de catadoras de material reciclado, implantação de usina de reciclagem de materiais não só a nível doméstico quanto industrial e rejeitos de construção civil. É uma área muito importante para o município, estive participando de algumas reuniões na região e eu indico realmente que os demais pares que também tenham interesse, que possam se aliar a esse trabalho, que é um trabalho muito importante e de vital seriedade para trazermos para o município, até porque nós temos problemas sérios com o nosso aterro sanitário, com a questão do meio ambiente, tudo que envolve a legislação, CETESB, tudo que envolve isso e a futura implantação da cooperativa e a usina de reciclagem no município. É um trabalho muito Irmão importante. Carlos aceitaria? Sim. Parece que ninguém se manifestou. Colocaria irmão Carlos. Um suplente na possível ausência do irmão Carlos. Convidar mais algum colega. Gil. O irmão Carlos, o titular, o Gil ficaria suplente. Passo para a Secretaria da Câmara e enviar o currículo, um histórico, o telefone de todos vocês. Perfeito. E agradeço a honra de apresentar a casa e, em nome de todos os pares, tenho a certeza do nosso total empenho para juntos trazermos todos os benefícios para Carabinhos nessa área. Tá chamado. Tá chamado. Ah, tá, desculpa. Vamos por ordem, né? Esse aqui é do... Fazer um comunicado que não vai transmitir a sessão. Ah, tá. Cedei para mim. Antes, porém, informar os senhores vereadores que fomos invadidos por aqueles hackers, que eu nem entendo o que é isso. Nos nossos computadores, tudo ficaram travado aí. E a gente acionou todo o departamento jurídico da Câmara, funcionários, para que tomem posição, boletim de ocorrência, vamos ter que comprar outros materiais aí. E acho que essa semana vai ser bem corrida para colocar as coisas em ordem. Está acontecendo muito isso aí. Nós estamos com o diretor-geral, o jurídico e os funcionários, fizemos uma reunião, todos empenhados em solucionar esse problema. Depois o Milton vai ler o ofício que será
Antes, porém, nós vamos fazer a chamada dos senhores vereadores. Peço desculpa pela nossa falha. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vesse. Presente. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi. Presente. Passar ao primeiro secretário. Antes, porém, leitura do ofício, por favor. A nota de esclarecimento, né? Boa noite a todos. Nota de esclarecimento à população. A Câmara Municipal de Cravinhos comunica aos munícipes e internautas que o site oficial e sistema informatizado da Câmara Municipal está temporariamente fora do ar, devido a um ataque de hackers no dia 30 de julho. Assim, a Câmara Municipal ficou impossibilitada de transmitir ao vivo e via internet a sessão ordinária do dia 1º de agosto de 2017. Informamos ainda que a presidência e os funcionários da Câmara estão adotando as medidas legais e administrativas necessárias para solucionar o problema. Atenciosamente, José Francisco Matasso Ferdinando, presidente da Câmara Municipal. Obrigado. Nós temos 2 projetos para leitura enviados pelo Poder Executivo, no qual passa ao secretário para fazer a leitura, e 2 projetos do vereador Francisco Vesse, também, que serão lidos na sessão de hoje. Projeto de Lei número 2162/2017, de 27 de junho de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Cravinhos, São Paulo, para o período de 2018 a 2021. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o plano plurianual do governo do município de Cravinhos, Estado de São Paulo, para o período de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 2º. O plano plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do governo municipal. Primeiro, promover o desenvolvimento sustentável. Segundo, garantir a aplicação de políticas de inclusão social com participação popular. Terceiro, implantar instrumento de gestão pública eficiente e democrática. Artigo 3º. A relação das fontes de recursos para o quadriênio 2018 a 2021 constam do anexo 1º. Artigo 4º. A relação de programas e ações para o quadriênio 2018 a 2021, conforme anexo 2 e 3. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se: primeiro, programa ou instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Metas, os resultados quantificados em termos de produtos que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais. Terceiro, ação governamental, o conjunto de procedimentos e esforços governamentais para tornar viável a execução do programa. Quarto, natureza das ações. A. Projeto. São instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, e das quais resulta para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. B. Atividade. São instrumentos de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, da qual resulta para a manutenção da ação do governo. Artigo 5º. A classificação institucional, sendo órgãos, unidades orçamentárias e subunidades, fica aprovada para o quadriênio de 2018 a 2021, conforme consta no anexo 4º. Artigo 6º. As prioridades da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei. Artigo 7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no plano plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais,
apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes. Parágrafo único. De acordo com o dispositivo do caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir meta das ações do plano plurianual, desde que essas modificações contribuam para a realização ou objetivo do programa. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, submeto à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei do Plano Plurianual 2018 a 2021, PPA 2018-2021, nos termos do parágrafo 1º, artigo 165 da Constituição da República. O Plano Plurianual é um instrumento para o planejamento estratégico do município, ou seja, para a organização dos recursos e energias do mesmo e da sociedade em direção a uma visão de futuro e a um cenário de médio prazo. O planejamento estratégico contribui para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. Auxilia ainda no comprometimento das gestões presentes e futuras, com a visão de futuro desejada para o município. O PPA 2018 a 2021 foi elaborado em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social, saúde, ambiental e educacional, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e promoção da cidadania, e também as oportunidades que as ações do Estado e da União podem criar para o município. Ante ao exposto, são essas, senhor presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto de lei. Reitero a vossa excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa egrégia Câmara Municipal e solicito a aprovação do presente projeto. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos. Projeto de Lei número 2163/2017, de 27 de junho de 2017. Dispõe sobre a celebração de parceria entre o município de Cravinhos e a iniciativa privada para disponibilização da internet, Wi-Fi, gratuita em locais de uso comum do povo e da outras providências. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar parcerias com a iniciativa privada a fim de disponibilizar internet Wi-Fi gratuita em locais de uso comum do povo, mediante termo de cooperação. Artigo 2º. As parcerias por esta lei autorizadas serão sem custos aos cofres públicos, assegurando aos interessados a participação em processo de seleção, por meio de chamamento público, observando-se os princípios da transparência, da isonomia e da legalidade. Parágrafo 1º. Os vencedores dos processos de seleção poderão utilizar meios de propaganda digital, como contrapartida pelo serviço prestado, bem como a fixar nos postes onde se encontrarem os equipamentos de transmissão de internet, placas indicativas com o logotipo do parceiro, nome e a menção de que a empresa é parceira do município na disponibilização da internet gratuita, em medidas que não ultrapassem 0,5 metros quadrados. Artigo 3º. Os parceiros deverão exigir que o usuário se cadastre para o acesso à internet gratuita, bem como impedir acesso a sites que contenham materiais pornográficos, pedofilia e outros elementos proibidos por lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 2166/2017. Francisco José Barroso Vesse, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, São Paulo,
no uso de suas atribuições conferidas por lei, propõe o presente projeto de lei. Denomina Estrada de Servidão de Antônio Maranha. Artigo 1º. Denomina a Estrada de Servidão entre a Avenida Manuel Fontoura até a Estrada Municipal CRV 010 de Antônio Maranha. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Antônio Maranha, filho de Luiz Maranha e Rosa Dalva Maranha, nasceu em 30 de abril de 1929 na fazenda Valparaíso, no município de Cravinhos. Ainda jovem, foi morar na fazenda Santa Rosa Arantes, onde casou-se com a senhora Amélia Brunelli Maranha, e desse matrimônio nasceram 5 filhos. Como funcionário, sua função era de fiscal e motorista dos proprietários da fazenda. Em 1983, mudou-se para a cidade com a esposa e os filhos. Consolidou-se e montou uma transportadora empregando funcionários que residiam e residem até os dias de hoje em Cravinhos. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017, Francisco Vesce, vereador. Projeto de Lei 2167/2017. Francisco José Barroso Vesce, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas por lei, propõe o presente projeto de lei. Denomina rotatória de Romano Delbem. Artigo 1º. Denomina Romano Delbem rotatória da Avenida Manuel Fontoura. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. Filho de Vitório Delbem, Dalbem e Ana Maria Tonon Romano Dalbem, nasceu na fazenda Buenópolis, em Cravinhos, estado de São Paulo, aos 25 de abril de 1928. Com 8 anos de idade, frequentava a escola da fazenda pela manhã e à tarde trabalhava, fazendo serviços leves e variados. Cursou a 1ª e 2ª série primária na fazenda e a 3ª e 4ª série no Grupo Escolar João Nogueira. Com 28 anos de idade, já casado com Maria Terezinha Moreno Delbem, mudou-se para a cidade. Trabalhou como carpinteiro até aos 30 anos. Quando então ingressou no DR, Departamento de Estrada de Rodagem, onde após 50 anos de serviços prestados, dignou-se a se aposentar como motorista do DR. Sempre disposto, o senhor Romano trabalhava de garçom, fazia serviços de carpintaria, entre outros. Com 82 anos, em 25 de setembro de 2010, o senhor Romano encerrou sua passagem terrena, um ser humano de exemplar. Amigo de todas as horas, homem sério e responsável para com todos que o cercavam. Da união sacramental com Dona Maria Terezinha nasceram os filhos Ana Maria Dalbem, Tânia Salete Dalbem, Romano Dalbem Júnior, Paulo César Moreno Dalbem. Pelo exposto, peço a complacência dos nobres pares na aprovação do presente. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017, Francisco Vesce, vereador. Projetos aqui lidos serão encaminhados às comissões. Nós vamos à leitura das moções que serão votadas ainda na noite de hoje. Temos uma moção apresentada pelo vereador Nilo Rossi, aberta a todos os vereadores. Outra moção do vereador João Aurélio Bis. E mais uma moção do vereador João Aurélio Bis. Solicitaria do secretário que procedesse à leitura das referidas moções. Moção de congratulações, número 556/2017, de 31 de junho de 2017. Nilo Sérgio Rossi, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, apresenta a discussão e deliberação dos nobres colegas a presente moção de congratulações ao autor Gabriel Papa Ribeiro Esteves pelo lançamento do livro Paradoxo da Realidade Social, Mídia, Memória e Ditadura no Brasil. Gabriel Papa Ribeiro Esteves é doutorando na Unesp de Araraquara, é mestre em Ciências Sociais e fez o lançamento de sua obra recentemente no Congresso Brasileiro de Sociologia, na UNB, Universidade Nacional de Brasília. O livro analisa a realização da mídia, memória e política nos períodos pré-eleitorais das eleições presidenciais de 2010, com os reflexos da sociedade brasileira no período da ditadura militar. Ante ao exposto, solicito a aprovação da
da presente moção de congratulações ao jovem escritor Gabriel Papa Ribeiro Esteves pelo lançamento do livro Paradoxos da Realidade Social, Mídia, Memória e Ditadura no Brasil, Consciência ao homenageado e à imprensa local. Cravinhos, 30 de julho de 2017, Nilo Sérgio Rossi, vereador. Moção número 557/2017, moção de aplausos. João Aurélio Bis, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a deliberação dos nobres pares. A presente moção de aplausos à comissão organizadora, aos apoiadores, ao prefeito municipal e à Câmara Municipal pelo excelente trabalho desenvolvido em prol da realização do 10º Encontro de Carros Antigos no município de Cravinhos. Considerando que o 10º Encontro de Carros Antigos, realizado no Parque Ecológico Dr. Renato e Armando Pagano, de nosso município, obteve número muito grande de público, atraindo, inclusive, visitantes de várias cidades da região. Considerando que o evento teve participação de diversos e belos veículos antigos, mais que os que estiveram presentes no último encontro realizado, sendo que a promessa dos organizadores para o próximo ano é de que a presença será ainda maior, considerando que, para dar uma boa qualidade na receptividade do público, exigiu-se da comissão organizadora desempenho maior que visasse a perfeita realização do evento, considerando que a recente realização deste evento transcorreu de forma positiva, sem incidentes que pudessem tumultuar e prejudicar o entretenimento da população da nossa cidade, considerando que o excelente resultado só foi possível graças à competência, assiduidade e dedicação da Prefeitura Municipal, em conjunto com os integrantes da comissão organizadora e demais apoiadores, considerando que as entidades do município estabeleceram suas barracas visando angariar fundos, deixando o evento mais familiar, considerando que o evento somente ocorreu em função das atitudes dessas pessoas que proporcionaram conhecimento e alegria no domingo próximo passado à população craviense, solicito diante dessas considerações a aprovação da presente moção de aplauso, com ciência aos homenageados e aos órgãos de imprensa. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017, João Aurélio Bis, vereador. Moção número 558/2017, moção de congratulações. João Aurélio Bis, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a deliberação dos nobres pares, a presente moção de congratulações ao senhor Danilo Faustino Brangagnoli pela conclusão do doutorado em biotecnologia e pela contribuição à comunidade científica através de estudos que envolvem novas técnicas de sequenciamento genômico e identificação humana. Primeiro filho do casal Antônio Donizete Brangagnoli e Vera Lúcia Faustino Brangagnoli, Danilo, nascido em 1988, sempre demonstrou interesse e dedicação pelos estudos, destacando-se nas atividades escolares. A primeira premiação veio ainda no ensino fundamental, quando ficou em 7º lugar em um concurso de redação promovido pela IPTV, emissora afiliada à Rede Globo na região de Ribeirão Preto. Assim se concluiu o ensino médio em 2007. Optou pela graduação em biotecnologia, cursou a faculdade da UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Já em 2010, ingressou no programa de mestrado em biotecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Araraquara. Conquistou o título de mestre em 2012 e ingressou no programa de doutorado, também na Unesp, logo em seguida. Passou uma temporada na Faculdade de Porto, em Portugal, onde desenvolveu parte de sua tese. Além disso, viajou para vários países, onde participou de inúmeros congressos científicos. Em abril de 2016, recebeu o título de doutor em biotecnologia, contribuindo para a comunidade científica com suas pesquisas sobre técnicas de sequenciamento genômico e identificação humana. Diante das informações e dos fatos expostos, solicito assim dos nobres pares aprovação da presente moção de congratulações, requerendo ciência aos órgãos de imprensa. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017, João Aurélio Bis, vereador.
Passaremos agora à leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 2188/2017. Requeiro, após a aprovação dos nobres pares, seja oficiado ao Executivo Municipal para apresentação dos motivos e justificativas pelo fato de não ter chamado os aprovados no concurso público realizado em 2017, bem como informar se há terceirizados prestando serviço na Prefeitura Municipal, em funções semelhantes às atribuições dos cargos públicos do referido concurso público. Cravinhos, 31 de julho de 2017, Cláudio Molesini Teles, vereador. Requerimento número 2189/2017. Requeiro, após a aprovação do outro plenário, que o Executivo Municipal informe se está realizando mensalmente os repasses do FAPEM, tanto a parte patronal quanto a parte dos servidores municipais. Caso esteja em atraso, informe os meses de inadimplência, o valor total devido, bem como os motivos do descumprimento da legislação municipal. Cravinhos, 31 de julho de 2017. Cláudio Molesini Teles, vereador. Requerimento número 2190/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, depois de ouvido do outro plenário, que o prefeito municipal informe a esta Casa de Leis, notadamente esse subscritor, qual o posicionamento constante da indicação número 3271/2017, apresentada na sessão ordinária de 5 de junho deste ano, no tocante à possibilidade e viabilidade de construir uma lombada na Avenida Coronel José Nogueira Terra, nas proximidades do número 260, sentido subida da avenida. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017, João Aurélio Bis, vereador. Requerimento número 2191/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, observadas as formalidades regimentais e após ciência do outro plenário, para que nosso Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, contacte o setor competente, no sentido de mudar o ponto de táxi São Paulo, localizado à Rua Tiradentes, ao lado da farmácia Santa Rita. Justificativa: o ponto está totalmente desativado, pois nem telefone tem. Foi tirado e a faixa de mais ou menos 20 metros poderia estar sendo utilizado pelos usuários de veículos de nossa cidade e beneficiando também os comerciantes da referida rua. Sala das Sessões, 28 de julho de 2017. José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Requerimento número 2192/2017. Requeiro na forma regimental e após ouvido do outro plenário, para que o nosso Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, contacte o setor de fiscalização no sentido de fazer uma cobrança mais rígida nos ambulantes que frequentam nossa cidade, nas vendas de imóveis de todos os tipos, roupas, produtos, hortifrutis, mudas de plantas em geral e etc. Justificativa: temos que valorizar mais nossos comerciantes, que pagam às vezes aluguéis, impostos municipais, estaduais e federais, funcionários, serviços profissionais de escritório e etc., contra uma taxa irrisória que os acima pagam. José Carlos Rossi dos Reis, vereador do PSDB. Requerimento número 2193/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores secretários, nobres edis, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem, através do presente instrumento, apresentar a esta Casa de Leis o seguinte requerimento: seja criada uma comissão parlamentar para o estudo, revisão e reforma do regimento interno da Câmara Municipal de Cravinhos. O regimento interno da Câmara Municipal de Cravinhos é um instrumento regulador das ações e condutas normativas das ações dessa Casa de Leis. No ano de 1992, foi criado o atual regimento interno, sendo que, mesmo transcorrido 25 anos, o mesmo não passou por nenhuma revisão. Dada a singular importância deste instrumento, peço a aprovação dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento, que trará muitos benefícios ao bom desenvolvimento dos trabalhos dessa Casa de Leis, bem como às gerações futuras. Assim, recorro ao excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, 1º de agosto de 2017. Irmão Carlos Eduardo Espósito,
vereador vice-presidente. Bom, agora vamos às indicações. Indicação número 3.284, 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico, na forma regimental, para que se oficie ao prefeito municipal para que estude a possibilidade de proceder à reforma na Praça Júlio Pedro Pontes, localizada de frente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, efetuando a poda e recuperação de todas as árvores, além de reparo em toda a iluminação. Justifica essa indicação o fato de esse edil ter sido procurado por diversos frequentadores da referida praça, por serem alvos de abordagem de vândalos, pedintes que se aproveitam da atual situação. Sala da sessão, 31 de julho de 2017. João Aurélio Bis, vereador. Indicação número 3285/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo prefeito municipal para que estude a possibilidade de proceder à reforma na praça localizada de frente à delegacia e mercado municipal, efetuando a poda e recuperação de todas as árvores, além do reparo no gramado, nos bancos e em toda a iluminação. Justifica essa indicação o fato desse edil ter sido procurado por diversos frequentadores da praça acima citada, por serem alvos de abordagens de vândalos e pedintes que se aproveitam da atual situação. Assim sendo, recorro ao Executivo para solucionar tal situação. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017, João Aurélio Bis, vereador. Indicação número 3.286/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico para que o chefe do Executivo Municipal estude a possibilidade e viabilidade de encaminhar a esta Casa de Leis projeto de lei dispondo sobre o refim do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, pleiteando a renegociação da dívida de diversos munícipes com o município. Justifico essa indicação uma vez que fui procurado por diversos munícipes que necessitam quitar suas dívidas com o município e gostariam de negociar as mesmas. Sala de Sessões, 31 de julho de 2017. Cláudio Molesini Teles. Indicação 3287/2017. Indico na forma regimental e após ouvido do douto plenário para que o nosso Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, contacte o setor competente no sentido de providenciar a colocação de uma mureta de contenção no banheiro masculino da rodoviária de nossa cidade, pois quem passa na rua pode notar quem está usando o mesmo. Justificativa: alguns munícipes frequentadores do local procuraram esse edil para as devidas providências. Sala das Sessões, 28 de julho de 2017, José Carlos Rossi dos Reis, vereador PSDB. Indicação no 3.288 de 2017. Indico na forma regimental e após ouvir do outro plenário para que o nosso Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, contacte o setor competente no sentido de providenciar a poda de árvore junto à última ponte da Avenida Oswaldo Henrique de Matos. Justificativa: diversos usuários de nosso município solicitam a esse edil o acima mencionado em virtude de estar atrapalhando a visão para cruzá-la. Sala das Sessões, 28 de julho de 2017. José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação 3289/2017. Indico na forma regimental e após ouvido do douto plenário para que o nosso Executivo, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, contacte o setor competente para verificar um vazamento de água, cito na Avenida Salvador Pagano, em frente ao número 431, que há dias apresenta tal problema. Desnecessário seria justificativa. Sala das Sessões, 28 de julho de 2017, José Carlos Rossi dos Reis, vereador PSDB. Indicação número 3.290/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico, na forma regimental, para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com o setor competente da administração, estude a possibilidade e viabilidade de providenciar a devida manutenção no Parque Ecológico Dr. Renato Armando Pagano,
notadamente nos aparelhos de ginástica, nos banheiros, iluminação e gramados. Justifica essa indicação o fato de ter sido procurado por diversos frequentadores que reclamam da falta de manutenção do parque, prejudicando, assim, quem usufrui do local para suas práticas de lazer. Sala de Sessões, 31 de julho de 2017. Francisco José Barroso Vesce, vereador. Indicação número 3291/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico que o prefeito municipal, para que juntamente com o departamento responsável da prefeitura, estude a possibilidade e viabilidade de colocar gramado ao lado do muro final do cemitério e também fiscalizar a retirada de entulho de dentro do cemitério, havindo da construção, desmanche de túmulos, que ficam espalhados por vários locais. Essa indicação tem a finalidade de deixar o local com uma melhor aparência para os visitantes. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017. Evandro José de Borba, vereador. Indicação número 3.292/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indica que o senhor prefeito municipal determine o setor competente da administração para que estude a possibilidade e viabilidade de fazer um recuo na parada de ônibus do ponto localizado na praça de frente à Copercana. Justifico essa indicação, uma vez que existem diversos pedidos de pessoas que utilizam o referido ponto com bastante frequência, onde dizem que o local fica bastante perigoso ao trânsito, tendo em vista o fato do ônibus ficar parado, tomando grande parte da via. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017. Nilo Sérgio Rossi, vereador. Indicação número 3293/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, coloque redutor de velocidade lombada na Avenida Oswaldo Henrique de Matos, lado de baixo do supermercado Mialik, sentido bairro Centro, tendo como finalidade coibir o excesso de velocidade de veículos que ali trafegam, pois a imprudência e a alta velocidade desenvolvida por alguns motoristas irresponsáveis estão levando muita preocupação para as pessoas que utilizam do trecho citado, colocando em risco a vida destas. Essa indicação atende à reivindicação de vários munícipes, empresários e trabalhadores que pedem providências cabíveis. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017, Nilo Sérgio Rossi, vereador. Indicação número 3.294/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico, na forma regimental, para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, verifique a viabilidade e possibilidade de efetuar o recapeamento asfáltico em todo o bairro João Berbel 3. Diante dessas solicitações de munícipe residente no bairro citado, recorro ao executivo para que as devidas providências sejam tomadas. Sala de Sessões, 31 de julho de 2017. Nilo Sérgio Rossi, vereador. Indicação número 3295/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores secretários, nobres edis, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem, através do presente instrumento, requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Carlos Carrascosa dos Santos, a seguinte indicação: seja criada a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbanístico do município de Cravinhos. Justifica-se a criação dessa importante secretaria, pois nosso município está em amplo crescimento e desenvolvimento, e de acordo com a legislação municipal vigente, no que tange essa dimensão, faz-se necessário a criação de tal secretaria, devido à necessidade de um planejamento ordenado, que oferte aos munícipes a qualidade de vida necessária, onde cada projeto para aprovação de novos bairros e loteamentos apresentem todas as condições e infraestrutura necessária, que propicie o correto desenvolvimento do município, seja nas dimensões industrial, comercial, residencial, lazer, abastecimento hidráulico, saneamento, transporte e demais dimensões, conforme previsto nas normativas do CREASP São Paulo, ABTN.
Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, 1º de agosto de 2017, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador vice-presidente. Indicação número 3.296/2017. Excelentíssimo senhor presidente, senhores secretários, nobres edis, irmão Carlos Espósito, vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem, através do presente instrumento, requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos a seguinte indicação. Seja realizada a ampliação do espaço físico ou mudança do local das instalações do NAPEC, Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado de Cravinhos. Os profissionais que atendem o NAPEC realizam um maravilhoso e singular trabalho, com oferta de serviço de alta qualidade aos munícipes em idade escolar que apresentem a necessidade de serviço de atendimento especializado pedagógico, auxiliando a eles, bem como suas famílias, conseguinte toda a sociedade, para um maior e melhor atendimento, faz necessário maior espaço físico, bem como aumento do quadro efetivo de profissionais para atendimento e maior material de instrumento pedagógico adequados, o que possibilitará o atendimento aos munícipes que aguardam por esta oportunidade. Assim, recorro ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, Sala das Sessões, 1º de agosto de 2017. Irmão Carlos Eduardo Espósito. Indicação número 3297/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, coloque redutor de velocidade lombada na rua José Pioli, no bairro Jardim Alvorada, mais precisamente nas proximidades do número 468, tendo como finalidade coibir o excesso de velocidade de veículos que ali trafegam, pois a imprudência e a alta velocidade desenvolvida por alguns motoristas irresponsáveis estão levando muita preocupação para as pessoas que utilizam do trecho citado, colocando em risco a vida dessas. Essa indicação atende à reivindicação de vários munícipes que pedem providências cabíveis. Sala da Sessão, 31 de julho de 2017. Edson Bancário Gomes, vereador. Indicação número 3.298/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, estude a possibilidade de colocar lixeiras com urgência em toda a extensão da Avenida Pedro Amoroso. Essa indicação atende à reivindicação de vários munícipes e comerciantes da referida avenida, que relatam que, ao colocar seus lixos nos canteiros, passam cachorros e rasgam todo o lixo, causando grandes transtornos. Sala de Sessões, 31 de julho de 2017. Edson Macário Gomes, vereador. Indicação 3299/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico que o prefeito municipal providencie, juntamente com o departamento responsável pelo trânsito, a pintura indicativa de solo, indicando pare e travessia de pedestres no bairro Trajano Estela e Jardim Santana, tudo visando maior segurança, uma vez que o trânsito nesses bairros é muito movimentado e já aconteceram diversos acidentes por falta de sinalização. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017, Edson Macário Gomes, vereador. Indicação número 3.300/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que juntamente com o setor competente da administração providencie a limpeza dos bueiros localizados nos bairros Francisco Castilho e Nova Cravinhos. Justificativa. Justifico essa indicação, uma vez que os referidos bueiros precisam de atenção referente à limpeza desses bueiros, pois há constantes queixas de munícipes. Sendo assim, recorro ao Executivo Municipal para que providências cabíveis sejam tomadas. Sala das Sessões, 31 de julho de 2017. Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador. Tá. Faz a leitura, né?
Depois você comenta, o Marco podia falar. Chama a atenção dos senhores vereadores para uma indicação que poderia ser apresentada por todos os vereadores, referente às reuniões que têm acontecido aqui do CONSEG. Eles puseram em pauta, fizeram uma ata, no qual chegaram à conclusão eu vou ler para vocês. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cravinhos, José Francisco Ferdinando, senhor presidente, encaminho esta Câmara Legislativa para apreciação de projeto Atividade Delegada, conforme discutido em reuniões do CONSEG de Cravinhos. Conto com o apoio do senhor e dos demais ilustres vereadores para a conquista deste benefício em prol de nossa cidade, pois este projeto só tem a favorecer e aumentar a nossa segurança, a segurança de toda a nossa linda Cravinhos. O projeto refere-se à atividade delegada que se faz, é o tal do bico legal da polícia, para que o prefeito fizesse um projeto e enviasse à Câmara, contratando com uma viatura, de uma moto. Aqui tem todo o explicativo desse projeto, eu vou passar depois para os senhores vereadores. Apenas a Câmara Municipal estaria indicando, porque nós não podemos fazer projeto que envolva numerários gastos com a municipalidade. Então, a gente apresenta essa indicação assim. Os vereadores infracinados da Câmara Municipal de Cravinhos apresentam para a ciência do douto plenário a presente indicação para que o prefeito municipal determine aos setores competentes da municipalidade estudos de viabilidade para a implantação do projeto Atividade Delegada, com remuneração dos policiais militares para horas trabalhadas, aquisição de uma viatura equipada e gastos com combustíveis, nos moldes discutidos e aprovados em reuniões do CONSEG de Cravinhos, visando a segurança e o bem-estar da população cravinhense. Por oportuno, encaminho ao Executivo Municipal cópia do ofício e projeto da atividade delegada, com informações suplementares. Fica aberto ao vereador que queira assinar, apenas indicando para que o prefeito faça estudos da possibilidade de ter esse projeto. Seria um reforço na segurança através dos próprios policiais. Deixamos aberto aqui para depois que os vereadores entenderem que possa assinar. Nós vamos passar a palavra do expediente. Vai ser no final. Pode ser no final isso aqui. Vamos passar a palavra do expediente, assunto diverso, aos senhores vereadores. Com a palavra, os vereadores. Vereador Irmão Carlos. Marco, se quiser fazer uma explicação disso, meio que Quer que eu faça a leitura? Você explica sobre? É um convite do Tribunal de Contas. Não tem, acho muito explicar não. É um convite do Tribunal de Contas para participar de um ciclo de debate em Ribeirão Preto, na Faculdade de Direito. Excelentíssimo senhor presidente, nobres secretários, colaboradores, nobres edis, internautas, ouvintes da Cravinhos FM, povo santo de Deus a quem servimos. Muito boa noite. De uma forma muito breve, eu gostaria de destacar o momento em que nós estamos vivendo no que tange a toda essa questão das ações que estamos desenvolvendo aqui no município. Durante esse período de recesso, tenho visitado diversas cidades na região e, confesso, fiquei muito triste por um lado e muito feliz por outro. Triste de ver a situação da nossa região, dos municípios e da falta de articulação nas câmaras municipais. E muito feliz de ver que estamos nessa Casa de Leis, imbuídos de um único objetivo, realmente trazer o bem comum à nossa cidade, à nossa população. As diferenças que muitas vezes são apresentadas aqui no pensamento só vêm enaltecer ainda mais o quanto estamos ampliando os nossos olhares para trazer um objetivo comum. Eu acho que essa deve ser realmente as nossas ações. E digo mais, tenho observado que muitos dos projetos, requerimentos e indicações que fazemos, muitas vezes um edil faz,
passa um período, um outro vem e faz o mesmo pedido, passa um outro período, repete esse pedido, e outros pedidos estão em abertos ainda de legislaturas anteriores à nossa. Penso que é o momento de nós trabalharmos em uníssono, para unirmos realmente os nossos esforços e fazermos um levantamento de tudo isso, para todos os pedidos que os edis fizeram serem somatizados, realmente apresentarmos isso de uma forma colegiada por toda essa casa. Eu acho que a nossa força está justamente na unidade, e devemos trabalhar em prol disso. Penso que termos múltiplos olares nos favorece a uma maior e mais ampla compreensão. Mas quando definirmos realmente, por qualquer uma das ações, que possamos fazê-las em uníssono, porque quanto mais somarmos os esforços plurais que nós temos aqui, mais seremos um só, e essa é a nossa força. Então eu gostaria de dizer o quanto me sinto honrado em fazer parte dessa Casa de Leis, trabalhar com os nobres pares e juntos, de ombros colados e num só coração, fazermos realmente essa nossa contribuição conjunta e colegiada, porque penso verdadeiramente, por tudo que estive observando, que essa é a nossa força, a nossa unidade. Pensamentos diversos, porém um único olhar, que vai fazer com que a visão plural nos dê uma melhor ótica da situação e mais ampla solução para todos os aspectos. E quero também aproveitar, se me permite, senhor presidente, apresentei um requerimento que fala a respeito de fazer um estudo, uma comissão para um estudo, para revisão realmente dessas questões que envolvem essa Casa de Leis. E fui orientado agora pelo Departamento Jurídico que parece que já está em andamento esse princípio de início. Então, eu gostaria de pedir humildemente a retirada desse requerimento que faço, porque uma vez que já está sendo feito, não estava ciente desse ato, mas com muita humildade eu peço a retirada do mesmo, porque seria redundante darmos novamente sequência em algo que já foi iniciado. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Francisco Vessi. Eu vou colocar como retirado pelo autor, que assim já retorna. Senhor presidente, secretários, funcionários da casa, nobres pares, o motivo que me traz aqui é com relação a um requerimento que apresentei nessa casa, aprovado pelos nobres pares na sessão de 20 de junho de 2017, com relação ao Clube Recreativo Sede Campo, onde existe já também aprovada a formalização de um convênio para a construção de uma ETEC. E, na ocasião, nós solicitamos o fechamento e a limpeza do local. E, até o momento, nada foi feito. Eu gostaria de pedir ao excelentíssimo senhor presidente que reiterasse o requerimento, para tanto vou deixar uma cópia do mesmo, que fosse anexado, solicitando as informações das atividades. E, segundo informações, aquilo foi doado ao governo do Estado, e por isso a prefeitura não tomou providências. Se isso já foi formalizado com o governo do Estado, então que ele mande uma certidão para esta casa, dizendo que isso é do Estado para a gente cobrar o Estado. Não dá para a gente deixar aquela situação degradante do clube e um jogando para o outro, que é de cá ou é de lá. Então nós temos que tomar uma postura que seja reiterado, solicito que seja reiterado o requerimento, e caso já tenha sido formalizada a doação ao governo do Estado de São Paulo para a construção da ETEC, que seja enviada a esta casa a formalização do convênio para que nós possamos cobrar ao governo do Estado as providências cabíveis àquele local. Com relação aos projetos de lei que apresentei, será encaminhado às comissões. Eu gostaria de, havendo parecer favorável, pedir a aprovação dos nobres pares. É o que eu tinha a dizer. Uma boa noite. Boa noite. Encaminharemos esse pedido, mas, francamente, é uma resposta que não tem condições. Fazer a limpeza, seja do Estado, seja nosso, o bairro é que está sofrendo os problemas lá. Vereador José Carlos Rossi dos Reis, o Angola.
Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimo senhor secretário Milton e Nilo, colaboradores desta casa, aos ouvintes da FM de Cravinhos, hoje não temos internauta, nobres edis, aqueles que eu não cumprimentei, uma boa noite, mas acho que cumprimentei todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer aos nobres edis, porque hoje nós não temos assistência, que muito me preocupa a situação do nosso país. Acredito eu que amanhã o nosso país passará por maus pedaços. A Câmara Municipal vai definir o destino, aliás, a Câmara Federal vai decidir o destino do nosso presidente da República. Infelizmente, é uma situação delicada. E gostaria de dizer a todos, sem temor nenhum, de que é uma opinião simplesmente minha. Apesar de pertencer ao PSDB, não acho que o momento é para substituir o nosso presidente. Eu acho que ele deveria ficar até o término do mandato, porque isso irá ocorrer muitas desavenças e muitos problemas financeiros ainda mais para o nosso país. Já não chega a situação caótica que se encontra a economia brasileira. Gostaria também de dizer que a situação também complicada está a nossa cidade perante os acontecimentos dessa semana que passou, que já é de conhecimento de todos. Acho eu que os poderes constituídos deveriam tomar providência, porque antes que as coisas vão ficar pior. Está que nem cidade grande, que nem São Paulo e outras metrópoles aí, colocando fogo em ônibus, no telefone, no orelhão, e etc, etc. A gente não, se ficar muito omisso também, fica ruim como político. Mas, infelizmente, essa é a grande verdade. Alguma coisa tem que ser feita. Aproveito da oportunidade para dizer que hoje apresentei 5 proposituras, tão bem lidas pelos 2 secretários nossos, porém, eu faço uma ressalva de uma que eu acho mais importante e que nós deveríamos, e com a colaboração de todos os edis, me acompanhar e tomar as providências, porque, além da indicação que irá para o prefeito, irei falar com ele pessoalmente, pois não é admissível que os comerciantes de Cravinhos, que pagam os seus impostos, às vezes até aluguéis, funcionários e etc., fica à mercê desses ambulantes que vendem tudo aí na cidade por um preço de uma taxa pequena. Então, eu acho também que nós temos que valorizar um pouquinho mais o comerciante, porque, obviamente, esse dinheiro fica aqui na nossa cidade. Quando acontece com os ambulantes, o dinheiro é levado tudo para fora. Espero que o nosso executivo, através da sua fiscalização, tome providências nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado agora. Nobre vereador Gil Bis. Boa noite a todos, senhor presidente, secretários, funcionários, imprensa falada e escrita. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, Cabelinho, embora você tinha comunicado a gente, né, da iniciativa do jornal, e eu falei para você, verbalizei para você no domingo
lá no Parque Ecológico, e já tinha algumas pessoas se manifestando e confirmo, até hoje tem pessoas mandando mensagem e agradecendo a transparência, né? E eu acho que foi ótimo, parabéns, tá? Que continue assim. O Fran falou alguma coisa também no domingo sobre algumas reuniões que a gente faz de colocar também, né? E eu acho que foi muito positivo. Muito positivo. Mas eu queria voltar num assunto muito grave, e para mim é gravíssimo, e que a gente não pode deixar de falar, e de questionar, e de fiscalizar, e principalmente ajudar, né? É sobre a Santa Casa. Nós não podemos esquecer. Embora eu acabei de escutar que o Cláudio perguntou para você se a secretária ia vir ou não, né? Como foi um convite, dentro da legalidade, ela vai vir em setembro, né? Porque o que a diretoria da Santa Casa fez na última reunião aqui foi de grande valia. Era justamente aquilo que nós queríamos ouvir, a real situação, né? Embora eu fiz uma pergunta, Paulo Cato, é isso? Né? Quantos funcionários, quais são da Santa Casa, quais que prestam serviço e tal. E perguntei se estava inchado o sistema, ele falou que está inflado. Foi isso? Vocês confirmam, foi isso? Né? Quando a secretária, a Estela, que teve aqui da LDO, eu fiz a mesma pergunta, o que você acha daquilo, cabide de emprego? Foi isso que ela falou? Foi isso, né? Aqui a gente não está querendo cabeça de ninguém, nada. Pelo menos eu sinto assim. Eu sou o gestor de uma fazenda, nós temos empresários aqui, contadores, 2 ex-prefeitos, nós temos o Angola, o grau de experiência que o Angola tem. Quantas empresas não passam pela tua mão, do Fran? 2 ex-prefeitos, nós somos gestores. A questão é o seguinte, eu sou gestor, certo? Sou pago para gerar algo lá na fazenda. Eu tenho que produzir, eu tenho que dar lucro, né? Se eu não dei lucro aquele ano, foi um erro de gestão, isso, aquilo, vamos ver o que a gente pode fazer. E porque ninguém está questionando aqui, secretária, nada, porque é digníssima, honestíssima, tem capacidade, mas nesse meio nosso, agora eu isento ela, nesse meio nosso, perdão, nesse meio nosso, a pressão política é muito grande. Mas isso não é de agora, tá? Não é de agora. Me dá um jeito lá, dá outro jeito aqui e tal, e infla mesmo. Então eu estou aqui, não é num tom de crítica da secretária, da gestora da saúde. É que nós possamos, através dessa Câmara, através daquele jornalzinho que você fez, que teoricamente é o jornalzinho que as pessoas falam, que deu sentido muito grande de transparência, e que a capacidade que nós temos de agregar, não de desagregar, ajudar a Roberta. Que da mesma forma que nós estamos ajudando a diretoria, que o Fran falou com muita sabedoria. Gente, nós temos dinheiro aqui da Câmara, a gente podia repassar para dar um socorro. Tem a TIP. Onde está indo essa TIP? Água. Cobrar R$1, né? Então, eu peço aos senhores que não deixem esfriar esse assunto. Eu me imagino o que a gestora está passando da saúde. Que ela deve estar falando assim, como que eu vou apresentar, que jeito que eu vou fazer isso. Não, da mesma forma que o Olga veio aqui, engambelei, foi isso? O cabelinho por um tempo, para poder vir aqui. Por quê? Porque não tinha números. Então, a gente tem que ser transparente. A gente tem que ser transparente e mostrar. Porque se eu não mostrar os números lá para o Socide, Angola,
Aquele livro lá, que quantos anos faz lá no seu escritório, e mostrar e provar para ele onde que eu assinei o cheque, que eu sou o procurador, igual meu filho. 2 mais 2 são 4? Acabou. Já era. Né? Eu não sei se é porque eu venho de empresa privada, eu sempre trabalhei em empresa, né, privada, e eu tenho que produzir. E no caso da saúde ou executivo, a produção é o quê? Dar lucro no quê? Na qualidade de serviço. Agora, naquela reunião que nós fizemos na salinha lá, e me desculpa eu me estender, porque é um assunto seríssimo, que a rua cobra a gente, certo? Naquela sala lá da frente, quando houve o desvio, eu escutei assim, não, mas a única dívida da Santa Casa era 249 mil, era isso? Era 249, eu escutei isso e não deve mais nada. O rombo. Mas a Santa Casa é isso daí, o rombo é isso daí, não tem mais nada. E de repente vem com uma conta dessa daí, sendo que está 170 mil, 150, 170 mil em déficit por mês, é preocupante. É muito preocupante. E eu gostaria muito de ajudar a gestora da saúde, ajudar o executivo, porque para fazer essa limpeza, segundo o senhor Paulo falou, o que está revendo, está vendo, isso, aquilo, vai precisar de muita força política daqui de dentro dessa Câmara. Porque para enxugar a máquina ali, é muito difícil. Então, esse é o meu posicionamento. Eu sempre disse que eu não sou contra algo, eu sou a favor de algo. E sou a favor da gestora da saúde, e eu estou aqui para colaborar. Era só isso, obrigado. Obrigado. Aproveitando, Gil, o seu comentário, num orçamento de 100 milhões, se gasta 25%, são 25 milhões. Então nós temos dinheiro, temos condições, acho que a Roberta vai vir conversar com a gente, se Deus quiser, e esclarecimento. O que eu fiquei um pouco assim, que no dia o rapaz falou em dívida de 5 milhões, mas para nós não alarmar, não ficarmos pasmo, no momento eu ouvi aquilo e fiquei pensando, mas depois conversando com pessoas que lidam com orçamento, 5 milhões é muito dinheiro, dá para assustar sim. A gente não pode sair gritando para a rua que deve isso, porque não atrapalha o andamento do hospital, mas que é complicado, essa dívida é complicada. Dá uma parte, senhor presidente. Eu, ao contrário do nobre colega Gilbis, não fiquei totalmente satisfeito com a reunião com a Santa Casa, porque eu acho que a reunião começou de trás para frente, na minha opinião. Eles já vieram com o pessoal que está fazendo a verificação dos problemas lá, como que é o nome? Auditoria. Já vieram. É uma consultoria, né? Estão fazendo a consultoria. E as perguntas que a gente tinha para fazer para eles, a consultoria não tinha condições de responder. Que foram feitas, acho que 2 aqui, e o cara falou, isso aí não é da consultoria. Eu acho que a Câmara tem que tomar muito cuidado antes de repassar qualquer verba para lá, como indicou o nobre colega Francisco Vessi, porque eu acho que primeiro as respostas que a gente ainda precisa fazer para eles, as perguntas, tem que ter resposta. Para onde vai o dinheiro? Quanto é o dinheiro? Ele falou que a prefeitura repassa para a Santa Casa, mas para onde vai? Como ela é distribuída? Quantos cargos comissionados estão lá dentro? Se falavam em 130, 140 cabides de emprego. Ninguém falou isso na reunião. Cadê esses funcionários? Para onde está indo o dinheiro? É muito fácil catar o dinheiro da Câmara aqui, repassar para a Santa Casa. Você está tampando um buraco que você não conhece o tamanho do buraco. Você não sabe para onde vai também o nosso dinheiro. Não o nosso dinheiro, desculpa. O dinheiro que a gente vai estar repassando. Eu acho que as perguntas que foram feitas para eles deveriam ser feitas diretamente para o pessoal da Santa Casa. Eles vieram aqui num bloco de todo mundo, ninguém conversou com a gente nada. Colocaram os caras para falar o que eles estão tomando de ação para resolver o problema. Mas não era isso. O começo da conversa é por que chegou no problema? Por que chegou nesses números? Qual foi a direção que tomaram para chegar nesse número absurdo de 5 milhões?
Não, eles já vieram com a solução que vai resolver. E não é isso, eu queria saber, eu acho que é a dúvida de toda a população e dos nobres pares daqui, o porquê chegou nessa situação. Cadê os funcionários que são realmente da Santa Casa e o que são cabide de emprego, que não foi uma palavra que a gente criou. Foi gente da prefeitura, numa conversa que tivemos aqui dentro, que citou essa palavra. Eu quero saber, cadê? Antes da gente tomar qualquer posicionamento. É isso aí. Obrigado, vereador. Francisco Vesce. Queria colocar, presidente, da forma como eu fui citado, eu realmente coloquei na questão da possibilidade de devolução do recurso pelo Legislativo para socorrer a Santa Casa naquele momento. A Santa Casa tem mais de 100 anos. Esse problema não é dessa diretoria de agora. Esse problema se arrasta há muitos e muitos anos. E eu vejo que a Santa Casa, por um bom período, ela foi simplesmente conduzida. Precisa atender. Nós não podemos deixar de atender. O problema da saúde, ele é emergente. E eu entendo que nós não podemos nos ater toda a questão burocrática, sendo que as vidas necessitam de emergência. Então, a minha sugestão foi de repassar a possibilidade de repassar o recurso naquele primeiro momento para aquele mês, daquela situação. A dívida da Santa Casa, que foi dita lá atrás de 250, o rombo, a situação ela não foi de agora, ela não foi apresentada somente nessa reunião, ela já existe há muito tempo. Então, nós já tivemos várias outras oportunidades de solicitar tudo que está querendo solicitar numa reunião só. E foi feito algumas indicações pelo secretário, pelo Milton, na ocasião, e foi deliberado nesta casa que seria feito um ofício encaminhado à Santa Casa, solicitando aquelas informações de quantos cargos tem, se houve indicação, se foi por critério técnico, se foi por avaliação, como foram feitas essas contratações. E isso eu vejo como uma questão burocrática. E a consultoria disse que eles teriam uma reunião com o prefeito e ele daria uma resposta com relação a isso. Eu solicitei e volto a reafirmar o meu posicionamento do socorro emergente, por conta que ele vai ter que assumir os meses seguintes. Não dá para a gente ficar questionando se houve 10 indicações, se houve 50 cargos, se houve aonde foi feito isso, quando foi feito isso. Isso já existe há muito tempo. Não dá para a gente brigar agora. Nós temos sim que fiscalizar isso, mas nós podemos deixar a Santa Casa parar, por conta de um recurso que nós podemos criar esse socorro. Nós não podemos deixar de dar o oxigênio para o paciente no momento que nós temos oxigênio. Se nós vamos poder comprar outro balão depois, é outra situação. Não nos cabe a isso. Nós não somos executivo. Isso cabe ao executivo, sim. Agora, vamos oficiar e nós temos prazo. A lei diz que ele tem prazo para responder. Nesse caso, existem muitas outras solicitações aqui nesta casa que não são respondidas em prazo, que cabe um mandado de segurança, que cabe outras situações. Mas a gente acaba deixando. Então, nesse caso, não dá para a gente tolerar. Se existe prazo para a Santa Casa responder, se existe prazo para o prefeito responder, vamos questionar. Eu acho que a gente tem sim que socorrer no momento emergente. Não nos cabe a responsabilidade da administração nem da Santa Casa e nem do município. Eu coloquei e reafirmo a minha solicitação. Eu concordo com o seu posicionamento, ô nobre vereador, com relação a fiscalizar, sim. Mas não dá para a gente se ater, neste momento, à questão burocrática. Mas nós temos que solicitar e depois dizer, nós fizemos a nossa parte. Porque é como fogo na mata, a andorinha joga no bico a água, mas ela só está fazendo a parte dela. Então, eu acho que, nesse momento, nós poderíamos colaborar havendo a possibilidade. Não que é a obrigação nossa fazer isso, não. Só que essa situação que a Santa Casa tem, ela já vem se degradando há muito tempo. E até então for todo mundo empurrando a Santa Casa, empurrando, levando, está atendendo, está tudo bem. Eu entendo que o posicionamento que foi feito pela apresentação aqui nesta casa foi de uma forma profissional. A diretoria atual da Santa Casa contratou uma empresa e eles vieram aqui trazer números profissionais. Se hoje o rombo é de 5 milhões, lá atrás ele poderia ter sido de 1 e não foi corrigido. Exatamente. Como ele chegou em 5, nós temos que descobrir sim. Mas não dá para a gente agora abraçar os 5.
Mas nós temos, sim, que entender que isso é uma realidade do nosso município e que se uma dívida de 5 milhões é assustadora, mas se a gente não tomar uma providência agora, ela vai se tornar 10. Ela vai se tornar um ponto de nós não termos mais Santa Casa. E nós não termos mais um atendimento emergencial em nosso município. Certo. Nós temos hoje o pronto-socorro, que tem um atendimento emergencial e depois passa isso para a Santa Casa. Até então, todo mundo, quando tem um problema na Santa Casa, requer uma vaga. Todo mundo quer uma vaga. Mas vocês viram a questão profissional que um leito custa de R$ 400 a R$ 750 por dia. E é difícil essa vaga. Então, a gente quer uma vaga para um paciente, para um amigo, para uma pessoa da família, todo mundo quer uma vaga. A Santa Casa não tem essa disponibilidade para atendimento de uma UTI, de um atendimento mais, vamos dizer assim, que exige uma especificidade maior. Nós não temos essa estrutura, mas podemos ter. Reafirmo também a minha preocupação com relação ao atendimento de São Francisco, que havia uma licitação para a prefeitura e havia uma placa lá na Santa Casa, um aviso, que se não chegasse a um acordo, não iriam mais atender São Francisco. Como que nós vamos colocar 2.000 vidas do município em atendimento do São Francisco, sendo que aqui não vai poder atender? Vai cair nesta casa, fala, pô, vereador, você aprovou um negócio que não posso usar? Então, eu quero dizer ao nobre vereador que eu pedi, sim, a possibilidade desse repasse neste momento, para que a gente pudesse atender esse pedido. Assim como, outrora, quando o atual presidente, o doutor Oga, assumiu a Santa Casa, tinha uma dívida naquele momento. E nós corremos atrás e conseguimos um recurso. R$100 mil, através do deputado Léo Oliveira, que veio direto para a Santa Casa, e mais 200 mil do Baleia Rossi, que veio direto para a Santa Casa. Daquele momento. Hoje não tem. Nós temos aí, foi liberado uma lavanderia e mais R$300 mil para a Santa Casa, através de emenda parlamentar do deputado federal Baleia Rossi, e a Santa Casa não pode receber porque não tem certidão. Isso foi dito aqui. Inclusive, o nobre vereador Cláudio Teles também disse que o Arnaldo Jardim liberou um recurso. O senhor colocou na sessão. Correto. Então, eu quero dizer para vocês, disse naquela sessão e vou reafirmar. Não é simplesmente a gente arrumar a verba para a Santa Casa e deixar. Não é simplesmente nós darmos os 200 mil e deixar. Não, nós temos que fazer, buscar essas informações que o senhor colocou, nobre vereador. Mas eu entendo que nós temos que socorrer, sim. Esses 300 que foi arrumado pelo deputado Baleia Rossi e que a Santa Casa não tem condição de receber, nós já solicitamos à Santa Casa para que ela declinasse do recurso. Ela já entrou no sistema, abriu mão do recurso, dizendo que ela não quer mais os 300 mil, e já estamos providenciando esse repasse para o Fundo Municipal de Saúde, para que a Secretaria da Saúde socorra a Santa Casa. Então não é simplesmente arrumar e deixar. Não, a gente está lutando para isso. Eu concordo com o nobre vereador, o Gil, meu colega de bancada, que nós precisamos sim cuidar da Santa Casa, que sempre cuidou de nós, dos nossos familiares, dos nossos antepassados. E digo mais, disse numa audiência pública da saúde e volto a dizer, o município tem que gastar 25% do seu orçamento na educação. Muito bem. E 15% na saúde. A saúde do município cuida do pai do aluno, da mãe do aluno, do professor, do pai do professor, do filho do professor, com 15%. E aí? Está errado? Não. Houve um consenso nessa situação? A saúde é uma torneira aberta e que dificilmente alguém vai conseguir fechar. Então, eu entendo o seu posicionamento, concordo em partes com ele, que nós temos que buscar essas informações, mas que já poderiam ter sido buscadas lá atrás. Que no momento, se o recurso é de 200 mil, para este mês, se houver a possibilidade desse retorno, eu entendo que nós poderíamos repassar sim, para este mês. E a reunião da Santa Casa, ela que faça com o prefeito, que assuma as dores e faça parte dele, que a nossa a gente já estaria fazendo. Foi esse meu posicionamento, do qual eu reafirmo a minha posição. E com relação à apresentação da Santa Casa, na minha opinião, foi muito profissional a forma como conduziram e como trouxeram os números desta casa. As informações são condizentes. Se hoje a Santa Casa tem uma dívida de 5 milhões, parem para pensar quantas pessoas ficaram internadas na Santa Casa a custo zero. Quantas pessoas que passam pelo pronto atendimento do município e precisa ficar de uma observação e vai para um leito da Santa Casa, que custo?
Quem banca? E é um custo de R$ 450 a R$ 750 reais por dia. Ninguém fez essas contas. Há quantos anos isso vem se arrastando? Quantas pessoas vocês, digo aqui, alguém de vocês que não precisou de uma vaga e tentou no estado, tentou fora, e 6 horas da tarde, uma sexta-feira, fecha, vai tudo para São Paulo e ninguém se consegue uma vaga para um paciente que às vezes está acamado numa situação degradante e não tem. Olhem vocês matérias de Fantástico, Rede Globo e outras emissoras de TV com relação aos leitos que hoje existem em nosso país. Então, o problema do país hoje, a história hoje é difícil, o país vai passar amanhã por um problema constrangedor, como disse o nobre vereador Angola, com relação à votação na Câmara Federal? Vai. Mas e aqueles que estão lá em leitos de hospitais, que se sair da maca, perde a vaga? O sujeito não pode nem ir no banheiro porque ele perde a vaga. Quando ele volta, não tem mais maca para ele, que já puseram outro no lugar. Então, a saúde do nosso município, ela não está excelente, mas posso dizer que ela parte para isso. Ela está muito bem. Saiam os senhores aqui na região, como saiu o nobre vereador Carlos nesse período de recesso, que o senhor explanou aqui, para ver outros assuntos ligados a outros setores que também são importantes. Vejam os leitos de hospitais como eles estão. O nosso hospital não está naquela perfeição, mas ele caminha para dar a melhor condição possível. Nós temos o Santa Lídia, que virando o hospital de retaguarda em Ribeirão Preto, que por anos atendeu muito bem. E quando a prefeitura assumiu o hospital, está numa situação que hoje a dívida é de milhões e não se consegue pagar. E aí, nós vamos deixar a nossa Santa Casa chegar nesse ponto? Não, não é isso que a gente quer. 5 milhões é muito? É muito. Há condições de reverter isso? Existe. Nunca diga nunca. Mas eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo. Se nós temos que caminhar 10 léguas, vamos dar o primeiro passo. Então, eu reafirmo o meu posicionamento, como o nobre vereador colocou, que a posição dele é contrária a isso, que nós temos que saber onde vai, onde foi. Eu digo, a forma como a auditoria, a consultoria trouxe os números para cá, foi de uma forma bem profissional. Então, sejamos profissionais em avaliar também. Obrigado, presidente. Só para completar, viu? Só para completar, senhor presidente, é rapidinho. Dando uma resposta na fala do nobre vereador Francisco Vessi, eu gostaria de dizer que há uns 20, 25 anos atrás, eu fui tesoureiro da Santa Casa por 8 anos. Eu e algum daqueles mais antigos devem lembrar, como o presidente, o senhor Mário Gringani, falecido. Essa dívida já vem desde aquele tempo, junto à Receita Federal, que eles descontavam o imposto de renda retido na fonte dos médicos e não faziam o recolhimento, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, essa dívida já vem de muitos e muitos anos para cá. Não é de hoje, não. Senhor presidente, gostaria de falar. Eu não sei se eu não fui claro, eu peço desculpa. Eu não disse que eu sou contra o repasse. Se alguém entendeu isso, entendeu errado. Eu disse que é para a gente prestar bastante atenção. E a questão da pressa que tem a emergencial, desde fevereiro eu escuto que a Santa Casa está precisando, que está quebrada. E a gente solicitou, bem antes do recesso, uma reunião com a diretoria da Santa Casa, e quem enrolou para ter a reunião foram eles. E um complemento da reunião com o pessoal da Santa Casa, que já era uma acordado entre nós, que ia ser a Santa Casa, e em seguida ia ser a Roberta, ela jogou para o mês que vem. Então, está um pouco distorcida a questão da pressa. Eles enrolaram para fazer a reunião, foi feita a reunião, a burocracia não está com a gente. Não está comigo. A burocracia, eles estão fazendo. Essa reunião já era para ter sido feita há 4 ou 5 meses atrás. Foi feita a reunião. Eu, particularmente, não fiquei satisfeito com a reunião. Cada um tem a sua opinião própria. E a reunião com a Roberta era na sequência, porque é tudo um contexto. Se conversa com a Santa Casa, se conversa com a Roberta, o vereador Nilo ainda citou, vamos fazer uma cariação. O próprio nobre colega Francisco Vessi falou, primeiro se chama a Santa Casa, depois se chama a Roberta, aí sim, se houver uma necessidade, faz a cariação. A Roberta jogou a reunião para o mês que vem. Então, a pressa está com quem? Com a gente? No repasse? Então, eu acho que tem que ser tudo bem analisado. E quando eu disse que a gente tem que analisar todos os fatos,
pegar todas as respostas, não é burocracia de demora, não. Para ele responder, ele vem aqui e responde na hora. Porque se ele é o presidente há um tempo lá... E outra coisa, assumiu a presidência, assumiu o filho, se ele é bonito ou feio, ele é seu. Não tem nem dessa de ficar jogando há 20 anos atrás, que vem de lá de trás, que isso aí não cola. Se você assumiu, se você comprou um carro e o carro é financiado, não adianta falar, daqui para trás eu não pago as prestações, vou pagar daqui para frente. Não, você comprou o carro com as prestações atrasadas. Então, o meu posicionamento não é não cobrir a Santa Casa. Pelo amor de Deus, vai sair lá fora e falar, não, todo mundo quer salvar a Santa Casa, tem um ali que quer ver a Santa Casa falir. Não. Mas deu para entender o seu posicionamento. Exatamente, não foi isso que eu disse. Se tem que repassar a verba, se é emergencial, vamos fazer. Mas que fique bem claro que isso não pode terminar aí. Isso a gente tem que ter todas as respostas, porque parabéns para o pessoal que acharam os números aí de 5 milhões. Só que o que foi passado para a gente há um mês atrás não era isso. Então, quer dizer, assusta, dá medo de você falar, não, eu estou naquele time que está aprovando tudo. Mandou mais 200 lá para onde? Então, o meu posicionamento é simplesmente esse. Espero que eu tenha sido bem claro. Certo. Senhor presidente, uma parte, por favor. Ressaltando a fala do nobre vereador Jubis, ele foi até muito feliz no que ele falou quando nós tivemos a reunião com a diretora da Santa Casa aqui, falou que um déficit da Santa Casa era de 240 mil, 245 mil. Isso ano passado, né? Esse ano. Esse ano. Que teve uma reunião. Um déficit. É um déficit de 245 mil que eles acharam que nem a auditoria tinha achado. Que foi aquele desvio que teve. A fala do nobre vereador Curumim é muito oportuna. Eu acho que nós devemos, antes de fazer qualquer repasse, tem que investigar por que vem acontecendo isso. Onde está faltando com a verdade? Se antes era 200 mil e hoje é 5 milhões, está tendo um desencontro de informação muito grande. Por que era 200 mil e hoje é 5 milhões? Então tem que investigar por que de 2 meses de 200 mil passou para 5 milhões. Certo. A Roberta ela faz um trabalho excelente na Santa Casa, na saúde, tem que parabenizar ela, mas se está acontecendo isso, tem que ver o porquê que está acontecendo, porque nós vemos aí várias e várias vezes está repassando dinheiro para a Santa Casa e nunca está sendo o suficiente. Então, vamos, já que contrataram essa empresa para fazer a gestão, que faça um cronograma financeiro para que não venha acontecendo isso. Para que possa resolver o problema agora e continuar. Sabemos que o nobre vereador Francisco Vess falou que a saúde é uma torneira que fica constante aberta. Sabemos disso, mas tem que ter gestão. Tem que ter gestão para poder ver o que está acontecendo, aonde que está indo esse dinheiro. Nossa, presidente, obrigado. Eu entendo e até chego ao pensamento de quem deveria estar mais preocupado, parece que não está. Sem dúvida. A Câmara está preocupada, só que eu estou procurando fazer um sistema de não atropelar. Precisaríamos primeiro, ouvimos a empresa, o Curumim tem razão, ficou algumas deixas de serem respondidas, o Gil também comentou, ficaram alguns parâmetros aí a ser corrigidos, mas nós não podemos ainda se manifestar enquanto não ouvimos a Roberta. Sem dúvida. A Roberta é a gestora do dinheiro do município que é empregada na Santa Casa. Ela, educadamente, solicitou, que ela está muito atropelada de serviço lá, e a gente tem que acatar, acolher, porque democraticamente estamos convidando. E ela vai vir aqui fazer explanação, além desse problema da saúde. Então, a gente ia ouvir a Roberta e ouvir a empresa e ver se já houve o rapaz falou que ia enxugar a máquina e tal, o que está havendo. A Câmara está atenta. Eu percebi que essa nossa atenção com referência a esse problema causou certa preocupação em muita gente. E a Câmara está atenta ao que vem acontecendo. Nós só não vamos atropelar. A gente vai aguardar a vinda da Roberta, fazer muitas perguntas a ela, que ficaram de ser respondidas também, que o presidente praticamente não tem muita resposta, quem tem é a empresa de gestão. A gente vai ter que confiar no que está sendo feito lá. Pode dar uma parte só, presidente. A gente ouviu os dois lados, tanto do Curumim como do nobre colega Francisco Vess. Foi muito bonita a explanação de despesa. Eu não vi nenhuma receita. Quanto que ela arrecada? Nós só vimos despesa, para poder fazer uma comparação.
Também eu sou da mesma forma. Basicamente o nós município é que investe, né? Exatamente, só que ele não apresentou nada lá para nós de qual era a receita dela mensal, dos convênios, do repasse do município, e a verba que entra lá. Não tivemos receita nenhuma, só vimos despesa. Então não tivemos nem como fazer comparação aonde está esse rombo, né? Por isso que a gente gostaria dessa apresentação aí. E aproveitando, eu queria, o Gil foi muito feliz em parabenizá-lo, em nome de todos os colegas aqui, pela atitude que você teve de colocar esse jornal, que foi de grande repercussão. Obrigado. Tá? Eu acho que foi muito feliz pela colocação, e para nós também vamos ficar grato porque apareceu o nosso trabalho. Fazer um comentário sobre isso, é que a gente teve algumas reuniões. Senhor presidente, só um instante, eu gostaria de... Nós tivemos a reunião com a Santa Casa no dia 20/7. Sugeri ao nobre vereador, o Curuminha, o Cláudio, os demais da casa, que essas dúvidas fossem oficiadas à Santa Casa. Para que a gente pudesse ter essas informações. Quando a Roberta vier, né? Não. Para a Santa Casa. Agora para a Santa Casa, mas quando a secretária estar aqui, você já tem algumas respostas. Sim, ele disse que ia deixar que ele queria de uma forma oficial, o Paulo, quando ele veio explanar. Então, é assim, que ele colocasse essas dúvidas, elencasse. Inclusive, eu estive aqui no dia 21 com o Milton, nós estivemos conversando com relação aos ofícios que seríamos feitos, o senhor esteve presente, solicitando as informações da Santa Casa, e eles iriam ter essa reunião na segunda-feira. Então fosse colocado essas informações, solicitadas essas informações, para que a gente tivesse parâmetros para quando a Roberta vier, a gente dizer, olha, Santa Casa tem esse tanto de funcionário, Santa Casa tem isso aqui de despesa. Ele já deve ter informação, porque eles que iam aguardar até segunda ou terça-feira, né? Ele para ele fazer aqueles cortes. Já deve ter essa informação. Então, eu acho que isso tem que ser enviado diretamente à Santa Casa. Então, que vocês elencassem as dúvidas e mandassem oficialmente. Faz isso oficialmente para que a gente tenha documentos, porque não dá para a gente ficar, eu tenho essa dúvida, porque o Fran falou isso, o Curumim falou aquilo. Não é assim. Vamos fazer isso oficialmente, para que quando a Roberta vier, a secretária, a gente tenha argumentos de dizer, olha, mas a informação que eu tenho é essa. Para que a gente não fique naquela conversa, o Bruno falou, o Paulo falou. Não. Até porque, como o Curumim disse, você compra um carro e assume o carnê, tudo bem. Só que a presidência da Santa Casa, quando o Dr. Oga assumiu, hoje os bens dele ficam presos por conta da dívida da Santa Casa. Isso é um novo Código Civil. Preocupante. Então, nós não podemos também deixar essa situação. Ele está tentando, como outros tentaram. Vamos colocar isso no papel e oficiar a Santa Casa das informações que a gente quer. E a gente fazer a nossa parte. Não, vereador, uma parte nós estamos para responder. Viu, não, vereador? Eu, o Curumim e o Milton, nós teve uma reunião hoje. Nós estamos elaborando essas questões para estar oficiando, senhor presidente. Além daquelas que Além já daquelas tá que já formuladas, né? Essas dúvidas nossas. Mas tudo. Se algum vereador também tiver algum questionamento, alguma dúvida. Vocês tiveram a reunião hoje. Traz os questionamentos que vocês formularam. De repente, isso é comum para os demais. É um bate-papo que tivemos na chegada. Sim, mas isso pode ser essas informações que vocês estão pedindo pode ser uma coisa comum para nós todos. E de repente a gente tem uma outra dúvida. E vamos dizer o seguinte, nós vamos ter. Você faz um questionamento. O que você perguntou, o seu questionamento, eu concordo. Inclusive, na reunião, eu conversando com o presidente aqui antes, eu disse, olha, eu tenho uma pergunta para fazer. Quantos funcionários tem na Santa Casa que são pagos com recursos do município? Entendeu? Agora, vamos fazer isso de forma oficial. Ele vai dizer, tem 10 funcionários que ganham X. Para a gente saber quanto está sendo repassado. Se é justificável a informação que eles nos deram, que tem férias, 13º, porque, a princípio, quando foi feito o convênio com a Santa Casa, vamos voltar no tempo, e aí a gente vai dizer assim, mas não, você vai me dizer, mas o que lá atrás já foi. Não é isso não. Como a Angola colocou que isso já vem 20 anos, aí você diz assim, mas quem assumiu lá atrás já sabia que tinha dívida. Não. Quando hoje o atual presidente da nossa casa, o vereador Cabelinho, foi prefeito, ele formalizou o convênio com a Santa Casa. Naquela época era para pagar os plantonistas. Então o recurso que pagava era o recurso do plantonista, que não tem direito a férias, 13º, 1/3 de férias. Ele presta o serviço do plantão, recebeu, acabou. Aí depois começaram a colocar um funcionário no administrativo,
o motorista na ambulância, o Zé para lá, o Zé para cá. Esses funcionários passaram a ter vínculo empregatício com a Santa Casa. Aí eles têm férias, 13º, 1/3 de férias, podem ficar afastados, hora extra. Começa a incidir outros encargos no repasse que não estão sendo computados. Aí surge o rombo. Então, essas informações são importantes. Então, se você estiver nessa conversa, o que a gente pede? Tragam as conversas para o plenário, vamos discutir isso, porque a dúvida de vocês pode ser a nossa. Então, eu tenho uma ideia, vocês têm 3. Se vocês trouxerem, vocês vão ter 4 e eu vou ter 4. A gente divide um pouco cada um. Porque se eu, de repente você tem essa dúvida, eu também vou ter. Então eu faço um ofício perguntando quantos funcionários tem. Você faz um ofício perguntando quantos funcionários tem. O Gil vai lá e pergunta quantos funcionários tem. 3, 4 reivindicações no mesmo assunto. Então tragam para nós, para que a gente possa colocar as nossas também e fazer um ofício só. Ou fazer 10 ofícios. Bom. Permite uma parte, senhor presidente? Sim. Eu queria pedir licença. Senhor presidente, aos nobres pares também, para destacar uma questão que eu acho muito importante. Quando nós estávamos ouvindo rumores a respeito de Santa Casa, eu tomei a frente desse assunto e pedi para que o senhor pudesse oficiar realmente a Santa Casa, a Secretaria, para que trouxesse oficialmente esta Casa de Leis a situação. E a partir daquele momento, todos nós olhamos para essa situação e foi oficializado, então, a partir daquele pedido que ele fiz, para que viesse, então, a Santa Casa apresentar oficialmente o que é real. E foi definido aqui que no segundo momento viesse a secretária da Saúde e no terceiro momento explanarmos qual a solução e medida adotada. Eu acho que hoje, ao tomar a palavra na tribuna, eu enalteci justamente quanto nos fortalecemos quando falamos em uníssono, todos nós, mesmo que com múltiplos olhares falarmos uma única coisa. Estamos observando que estamos girando justamente em torno disso. É fundamental que essas questões sejam tratadas pela Câmara e não de forma pessoal para um ou outro, de forma não oficial. Se nós passarmos a compreender que todos nós devemos apresentar os nossos olhares acerca de uma única realidade, nós estaremos potencializando, no mínimo, 13 olhares diferentes sobre a mesma situação, o que vai favorecer muito as possíveis soluções. Então, se nós trouxermos aqui e elencarmos oficialmente um pedido para que a Santa Casa apresente as respostas em nome de todos e cada qual possa elencar as suas considerações, nós não vamos estar apresentando os pedidos apenas do nobre vereador Milton, Curumim, Cláudio, ou de quem quer que seja, mas de todos os 13. Isso eu acho que é uma postura que nós devemos adotar para todas as ações que nós tomarmos. Aqueles que não quiserem se manifestar a respeito é direito de cada um. Mas quando nós apresentarmos não 10 requerimentos sobre o mesmo tema, mas um em nome desta casa, vai mostrar, primeiro, que temos tempo para nos debruçar sobre o mesmo assunto, para possíveis soluções. Eu acho que isso vai nos fortalecer muito em todos os trabalhos que formos elaborar. Se essa é a conduta que estamos fazendo a partir da Santa Casa, o nosso objetivo é único, o bem da Santa Casa, porque nós precisamos dela. É um patrimônio intocável no nosso município que tem que ser solucionado. E se nós potencializarmos isso e fizermos um ofício, em nome desta Casa de Leis, com todos os vereadores, alencando todos os questionamentos conjuntos, vai nos fortalecer em muito, não só na nossa unidade, mas numa resposta coesa, para que possa atingir e trazer realmente as respostas que todos nós precisamos. É o que devemos fazer, juntar as ideias. Em todas as questões. Apenas para concluir, o Alberto tocou no assunto, eu tive algumas conversas com o Tribunal de Contas e a transparência é muito pregada nesse sentido. E a gente entendeu que o jornal que temos em Cravinhos, ele atinge não sei quantas mil residências, mas não é o total. E a intenção de fazer, a um custo de 30 centavos, aí gastamos um pouco mais de 3 mil reais, colocar um em cada residência dessa cidade. Nós temos 12 mil jornais. E a empresa que entregou em cada residência. Para tentar buscar e levar mais informações, porque conversando com pessoas assim no bairro, eles nem têm a mínima noção do que se passa por aqui. Quem sabe nós estamos plantando uma semente para o futuro, as pessoas têm mais... hoje tem internet, tem um monte de coisa, mas as pessoas têm a maior dificuldade de acompanhar. Vamos tentar colocar essa ideia, colocar um jornal, uma vez ou duas por ano em cada residência, com o trabalho do vereador,
Eu tenho certeza que quem gosta do seu vereador e que votou e acompanha, gostou do que viu lá. Precisamos melhorar algumas coisas, vai ter mais ideias para ser implantada, mas foi um pontapé inicial, com todo o amparo jurídico da Câmara Municipal, consulta em Tribunal de Contas, que a divulgação, a transparência deve ser feita. É para isso que existem essas verbas do Executivo, do Legislativo, para darmos toda a estabilidade que merece a nossa Câmara Municipal. Não foi um custo alto e agradeço aí aqueles que acharam que a ideia foi boa. Eu falo isso pelos alunos da escola. Tá. Às vezes nem sabiam que eu era vereador, muitos alunos. E receberam o jornal e foram... É uma divulgação, essa foi de casa em casa, pela primeira vez receberam, como nas campanhas políticas, entrou em cada casa a sua foto, o seu vereador. Talvez o jornal Tribuna, é claro, tenha uma tiragem, mas não atinge acho que 10% ou 20%. Então, nossa intenção foi essa, se a ideia der certo, que façamos outras. Eu queria perguntar ao plenário, consultar ao plenário a possibilidade de dispensar um intervalo de 5 minutos. Concordaram? Então vamos ao expediente, na ordem do dia, para tratar dos assuntos da pauta. Com a palavra, vereador Gil Bis. Eu não deixaria de falar do Danilo, né? Danilo Faustino Bragagnoli. Isso, Tonizão? Teu filho, né? Então, antes de falar um pouco do teu filho, a gente tem que falar de você, da dona Vera, né? Esse primeiro filho, e viajar um pouco lá atrás, ver o esforço, a luta, para poder sustentar, criar, e eu comparo muito isso com o meu pai, né? Aqueles que conhecem meu pai, sabe que pegava o Fusquinha, trazia aquelas 5 crianças, tal, e imagino você, o quanto que você lutou. E hoje ele vai para o exterior, vai trabalhar, se especializou em biotecnologia, o sequenciamento genômico, para ajudar o ser humano. Tão somente para ajudar o ser humano. Porque cientista hoje, o cientista com a intenção boa, quantos seres humanos não salvam, não ajuda, né? Mas você dá um abraço nele e tenha certeza que o teu esforço, da sua esposa, está sendo recompensado agora. Agora, uma pergunta. Ele vai para qual país? Coreia do Sul. E é isso aí. Eu gostaria que todos vocês assinassem essa moção. Sabe? Porque a gente lembra de nós mesmos, né? O esforço dos nossos pais. O Angola fala sempre do exemplo do pai dele. 9. Rapaz, se não chegasse na hora do almoço lá, o Gustão já tinha comido tudo, não é isso? É desse jeito, nosso tempo era desse jeito. Né? Ainda eu tinha um franguinho na panela. E parabéns, viu, Tonizão? E eu falei para reformar as 2 praças do mercado municipal, reformar a parte de iluminação, que está tudo arrebentado. E lá da SAI também, que tá, é droga, como tem lá na ponta também. Né, o Nilo outro dia também falou de outras praças aí, de iluminação lá no Santana, lá. Eles vão lá, tira com chumbinho, quebra, só para... Né? A gente vai fazendo as indicações e de acordo com o prefeito possa fazer, o executivo vai fazendo. Obrigado. Obrigado, Gil. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador, passaremos à votação. Antes, porém, a leitura de um ofício aqui para os senhores vereadores.
Esse aqui não, né? Aqui trata-se do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. Na realidade, é um convite do Tribunal de Contas para o seminário Palestras e seus técnicos para prefeitos, vereadores e servidores públicos, com temas e assuntos de administração pública, né? As inscrições são gratuitas, vai ser no dia 3 de agosto, quinta-feira, às 14 horas, na Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. É um comunicado só, viu? É um convite, à reunião do Tribunal. Convite para a reunião. Obrigado. Consultar o plenário a possibilidade de votar as matérias, tanto as moções de uma só vez e posteriormente os requerimentos. O plenário está de acordo? Então vamos à votação, primeiramente das moções. Nós temos uma moção de congratulação, número 556, do vereador Nilo Sérgio Rossi. Nós temos outra moção de congratulação, 558, do vereador João Aurélio Bis. E temos a moção de aplausos, 557, do vereador João Aurélio Bis. As três moções estão em discussão. Em votação, o vereador favorável permaneça sentado, o vereador contrário fique de pé. As moções foram aprovadas por todos os vereadores. Senhor presidente, eu gostaria que todos ficassem à vontade para assinar as moções que eu indiquei. Por favor. Tá. Peguei. Então, passaremos à votação, a discussão e votação dos requerimentos apresentados pelos vereadores. Requerimento 2188, requerimento 2189, requerimento 2190, requerimento 2191, requerimento 2192 e demais indicações dispensam votação. Os requerimentos estão em discussão. Presidente, pela ordem, eu gostaria que fosse incluído o requerimento que eu fiz na tribuna, reiterando o pedido para fechamento e limpeza do clube. É um que está lá para ser elaborado. Para né? reiterar, Para reiterar. Será feito também junto com essas votações. Os requerimentos estão em discussão. Em votação, vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. Os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores. Nada mais havendo para o dia de hoje, em nome de Deus, encerro a sessão.